Senhoras e senhores, e não é que a gente sobreviveu a mais um dia, não é que a gente sobreviveu ao episódio piloto, então tá começando mais um Cagada Remunerada, aquele programa onde a gente vai tentar abordar tópicos de tecnologia de uma maneira um pouco mais leve. E o que é o Cagada Remunerado? O Cagada Remunerado é o único programa do YouTube Brasil, até onde eu sei, que o único objetivo do apresentador é praticar a velha arte de deixar um javeiro puto. E no programa de hoje, a gente vai tentar bater um papo sobre faculdade, sobre matemática e inteligência artificial, aquele tópico que todo mundo tem opinião, até porque para que fazer faculdade para embasar o seu conhecimento, se você pode fazer um curso da Udemy, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre redes neurais, tangentes hiperbólicas, sigmoide e dropout. Tudo isso por R$ 9,90 em 5 aulas de 7 minutos cada. E acredite, tem gente que não fez nem isso e tem muito mais opinião sobre inteligência artificial, muito mais certezas sobre inteligência artificial do que eu, que fiz faculdade. Então, no programa de hoje, eu vou te explicar que todo o código que você já escreveu na vida, todo algoritmo que você já codou na sua vida, é apenas uma equação matemática que você é burro demais para saber resolver. Tudo isso depois da nossa vinheta. Foda-se. Acabou. E se liga, se você acha que você não precisa de matemática para programar, eu poderia concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando bosta. Porque a matemática, ela é a base da programação. E toda vez que você implementa algum tipo de algoritmo, toda vez que você está codando, o seu código, ele é uma espécie de abstração para a matemática, cara. E por mais que a programação tenha suas próprias características, tipo paradigma ou arquitetura, o código em si, na grande maioria das vezes, o seu código sempre vai ser uma abstração para a matemática. Então, toda vez que você está tentando implementar algum tipo de algoritmo, tem sempre uma expressão algébrica rolando ali por baixo dos panos como abstração. E você não necessariamente precisa saber disso, cara. Porque, por exemplo, na programação a gente tem muita abstração. A sua IDE tem abstração, a sua linguagem de programação tem abstração, o framework que você usa é uma grande abstração. Sabe o hook do React? Ele é uma abstração para várias coisas que estão acontecendo ali por baixo dos panos que você nem sabe, você não necessariamente precisa saber. Porém, quando der merda, você vai ter que saber. E tá ligado naquelas Olimpíadas de Matemática que você tem tudo quanto é lugar do mundo. Eu acho que no Brasil você também tem. Você tem tudo quanto é lugar do mundo. Você bota duas crianças cabeçudas, uma do lado da outra, pra ficar fazendo conta de cabeça ali, pra ver quem é mais inteligente, ganhar uma medalha no final. Rinha de criança. What is the value of 255... Scott? 5,000. 5,000 is the correct answer. Então, isso daí você pode até achar que isso daí é genialidade. Mas não tem nada de genial em você saber fazer contas de cabeça. And the next question is, the digits 1, 2, 3, 4, and 5 can be arranged to... Scott? 60. 60 is the correct answer. Isso é tão útil na nossa sociedade quanto cuspir a longas distâncias. Não tem nada de genial nisso. And the question is, if the pattern shown continues, what is the letter in the 2010th position? Scott? A. A is the correct answer. Mas nenhuma dessas perguntas eu saberia responder, não fazendo uma expressão matemática e muito menos de cabeça. Mas se a gente transformar qualquer uma dessas perguntas ou qualquer pergunta de matemática que tem em qualquer Olimpíada para código, é extremamente simples de resolver. Vamos pegar essa última questão dele como exemplo. Cara, a gente tem 2.010 posições e a gente tem uma palavra. A gente tem que colocar aquela palavra lá 2.010 vezes ou quantas vezes a gente conseguir. E quando a gente completar 2.010 posições, quando todas estiverem completas, a gente tem que dar a última letra que ficou de fora. Então é simples, a gente vai precisar de uma variável para guardar a nossa palavra, que a gente pode chamar de pau, e a nossa palavra vai estar aqui, e a gente vai precisar de outra variável para guardar a posição, que vai ser 2010. Já que a gente sabe a posição e a palavra, a gente vai precisar também do tamanho da palavra. Então eu posso chegar aqui e botar o tamanho pau, e a gente vai pegar o tamanho do nosso pau, que vai ser igual a length, pau.length. E com o pau.length a gente já tem isso. Agora a gente só precisa do resto da divisão. A gente precisa dividir tudo ali e colocar tudo ali pra gente ver quantas palavras vão ficar de fora, quantas letras vão ficar de fora depois que a gente completar todas as 2.010 posições. Então isso aqui vai ser um int e a gente vai precisar exatamente da posição, o resto da divisão da posição pelo tamanho do nosso pau.
Só que como a gente vai querer um índice, a gente precisa botar esse daqui em -1, porque o índice começa em 0. Então o que a gente precisa fazer agora é vir agora aqui e chamar a nossa letra, a nossa palavra, .charAt, e aqui a gente passa como parâmetro o nosso resto da divisão, que vai ser o índice. E aqui a gente consegue já mostrar para o usuário a nossa letra, e muito provavelmente isso daqui já deve retornar a letra A. Retornou letra A. Então o que o moleque fez em 3 segundos, eu fiz em 40 segundos. Por quê? Porque eu sou burro e ele é inteligente. Talvez por isso. Mas por que eu sei resolver isso com código, mas não sei resolver isso com matemática? Sei resolver isso de cabeça. E aí entra a abstração. E uma parte legal disso, de matemática e programação, é que a genialidade não tá aí. A genialidade tá em pegar uma pessoa que tem afinidade com matemática e ensinar ela programação. E sabe esse moleque que tá aí no vídeo e vocês acham super genial? Esse moleque, o nome dele é Scott Wu. Vocês provavelmente não sabem quem é ele de nome, mas ele inventou o Devin, aquele primeiro engenheiro de software IA. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. E o que é inteligência artificial se não é uma grande expressão matemática, se não é só estatística, probabilidade, se é só número por baixo? A gente tem muita abstração em código, mas inteligência artificial ainda assim é muito número acontecendo por baixo dos panos. E sim, você tem que ter uma puta base de matemática para trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar com dados, para trabalhar com machine learning. Sim, você tem que trabalhar muito a parte de matemática nisso. E é aí que entra a faculdade. A faculdade, o ambiente acadêmico, é onde você vai aprender as bases para isso. É na faculdade, é o dever, pelo menos, da faculdade, você aprender sobre matrizes, você aprender sobre memória, sobre linguagens de baixo nível, você saber o que está acontecendo sem tantas abstrações. E é por isso que na faculdade você não aprende, por exemplo, um framework, ou então você vai aprender uma linguagem da moda. É por isso que na faculdade você ainda estuda Java, você ainda estuda C, porque são linguagens que vão te dar muito mais liberdade e contato com a raiz do problema. E é por isso que você treina muito programação na faculdade. Você não aprende programação, você treina programação, ou pelo menos deveria. E sim, você tem que fazer faculdade, se possível, uma boa faculdade, e aliar isso a um curso qualquer de programação, ou um bom curso de programação, porque a faculdade não vai te ensinar a programar, a faculdade vai te dar uma base para um pensamento crítico sobre realmente o que está acontecendo sem tantas abstrações, e um curso de programação vai sim te ensinar a programar, porém, você vai estar programando com muitas abstrações. Não é obrigatório você fazer faculdade, não é. Assim como não é obrigatório você entender de mecânica para dirigir um carro. Mas quando o seu carro parar, você vai chamar quem? Você vai ter que saber. Você vai ter que ou ligar para alguém, ou você vai ter que entender de mecânica para pelo menos começar a tentar resolver o seu problema. Então sim, a programação, matemática, inteligência artificial, tudo isso você vai precisar de uma base muito boa de matemática, você vai precisar de uma base muito boa que você consegue dentro do ambiente acadêmico, que você consegue dentro de uma faculdade. E não importa qual faculdade você escolher, não tem nenhuma faculdade melhor, nem pior, não tem uma faculdade ruim, não tem uma faculdade boa, não tem vergonha nenhuma de você fazer uma Unisquina. A única vergonha que você pode ter na sua vida é programar em Java e se orgulhar disso. Fora isso, não existe vergonha nenhuma em você fazer uma faculdade com um ensino um pouco mais fraco, se você aliar isso a um bom curso de programação. E sim, você vai precisar de muita matemática dependendo da área que você for. Inteligência artificial, análise de dados, você trabalhar com machine learning, tudo isso você vai precisar de matemática. Inteligência artificial não é o ChatGPT, não é o Midjourney. Inteligência artificial é você trabalhar com redes neurais, você fazer transferência de aprendizado, você trabalhar com funções, você trabalhar com uma grande massa de dados. Então você realmente tem que ter uma base muito sólida em matemática. Não necessariamente ganhar uma Olimpíada de matemática. Apesar que se você puder ganhar, é sempre bom, né? Mas como você não vai conseguir ganhar uma Olimpíada de matemática, já está muito tarde para isso, você saber um pouco de matemática é sempre bom. E caso tudo dê errado na sua vida, não se preocupe, porque nós temos Java como uma linguagem de escape e você pode trabalhar com Java, porque não existe vergonha nenhuma de trabalhar com Java. Muitas pessoas por aí trabalham com Java e não são fracassados. Muitas pessoas sustentam sua família com Java. Mas como eu já disse anteriormente, a única vergonha que você pode dar é se orgulhar de trabalhar com Java.
Fora isso, faça a faculdade porque você já nasceu brasileiro, feio e pobre. Não morrer burro é muito mais do que sua obrigação. Então faça a faculdade porque é no ambiente acadêmico que você vai ver que o filho chora e a mãe não vê. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá e tchau!